Olá, são 6 horas e 36 minutos. Voltamos aqui com o programa A Notícia de Frente. Olha, só vou reforçar, viu? Nosso número para o WhatsApp fica aí na sua tela para você bater aquele papo gostoso conosco, tá? E agora a gente vai falar de um assunto muito importante. Estávamos falando aqui de ciclovias, né, Kleber? Que você muito bem colocou aí, que é preciso ter um olhar diferenciado para Cuiabá. Então, para falar sobre isso ainda e também sobre uma audiência que fala do plano diretor da capital, vamos ao vivo com o repórter João Fernandes. Vai ter audiência mesmo, João? Conta pra gente. Oi, Luciana, vai ter sim, viu? Vai ser no dia 5 de agosto, às 18 horas. Às 6 horas vai acontecer no Cine Teatro aqui em Cuiabá. Essa revisão, na verdade, do plano diretor urbano aqui da capital. E para poder participar, já que esse evento, essa audiência pública vai acontecer de forma híbrida, para poder participar, a população que tiver interesse tem que preencher um formulário na internet. Para falar sobre essa audiência pública, para essa revisão, a gente convidou aqui o diretor do IPDU, Lauro Carneiro. Olá, diretor, bom dia para o senhor. Obrigado por aceitar o convite em falar aqui ao vivo no A Notícia de Frente. Para começar, qual o objetivo dessa revisão do plano diretor? Bom dia, obrigado pela oportunidade. O plano diretor é a legislação maior que trata do desenvolvimento urbano da cidade e do município. Essa lei é revisada periodicamente e nós estamos agora nesse momento de revisão da nossa lei. É importante a população participar, porque essa estrutura que ficará definida a partir de agora, ela fará a regência das próximas gestões. Então, todo o processo de crescimento e desenvolvimento da cidade, as políticas públicas, elas serão regidas a partir desta lei. Então, a população vindo, participando, apontando o que é importante, o que é urgente e o que é estratégico para a cidade, vai ser um papel importante na construção dessa nova legislação. Uma empresa foi contratada para isso, é isso, Lauro? Exatamente. Nós aqui do IPDU já havíamos iniciado esse processo, mas para maior celeridade do processo, nós precisamos então fazer a contratação dessa empresa. E então essa empresa de nível nacional foi contratada a partir de uma licitação e está nos dando suporte e apoio para o processo de revisão da lei. Você falou agora que o que for decidido agora vai ser colocado em prática pelos próximos 10 anos, pelo menos. 54 audiências já foram realizadas. Por que tanta audiência assim? Por que essa demora? Por que tanta discussão para chegar numa decisão? Por se tratar de uma legislação de longo prazo e também por uma necessidade de participação da sociedade, nós expandimos para todo o território da cidade, para as mais distantes localidades, para ouvir da população quais são os reais problemas da sua localidade. Por isso, nós dividimos em várias frações e chegamos aí a 54 audiências. Para quem não entende muito, Lauro Carneiro, sobre o plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade, qual o papel dele, né? Para o desenvolvimento da cidade, mas para ser mais prático, para quem não entende, explica melhor para a gente. Tá, para dar um exemplo prático, por exemplo, qualquer cidadão hoje que necessita construir a sua casa, ele obedece uma legislação de construção, é o Código de Obras. Esse Código de Obras, ele é definido a partir das regras que o plano diretor define. Então, tá aí a importância, então, da participação da população, porque depois, se não participar, depois não adianta reclamar do que foi decidido. Exato. A participação é fundamental, porque a cidade, ela é feita dos desejos, dos interesses e das vontades do seu cidadão, da sua população. E se a população não participa, como é que nós vamos construir a nossa cidade, não é? Luciana, Kleber, professor Haroldo está em casa, mas enfim, o Lauro Carneiro está aqui na escuta. Se tiver alguma pergunta com relação a essa audiência para revisão, pode fazer, viu, Luciana? Eu tenho sim, Luciana e João, perguntar aí ao nosso entrevistado, eu quero só que você confirme o nome dele também para mim, eu não ouvi direito, mas é o seguinte, eu quero saber se nesse momento da revisão agora, a prefeitura já pode considerar essa nova área que vai ser incorporada à zona urbana a partir da construção do Rodoanel, nessa região aí nordeste, né,
da cidade, que vai ligar ali, para quem está em casa poder nos acompanhar, que vai ligar aqui a Estrada da Chapada, fazendo um semicírculo até a BR-364, ali próximo da Imigrantes ou do Sinuelo, na saída para Rondonópolis. Isso já vai necessariamente exigir a incorporação de toda aquela área na zona urbana de Cuiabá, como já ocorre aqui no trecho compreendido do Rodoanel, na região do Sucuri? O contorno norte, né? Exato. A questão do Rodoanel, boa pergunta, ótima pergunta. Nós temos duas obras estruturantes que estão por acontecer agora na capital. A Avenida Contorno Leste e o Rodoanel. O Rodoanel tem uma função de desvio de tráfego de caminhões. E por necessidade deste uso, não é ideal que o Rodoanel esteja dentro do perímetro urbano. Agora, o Contorno Leste, a avenida que vai conectar a região sul da cidade à região norte, ela sim, ela é um elemento estruturante urbano. E aí, as eventuais pedaços, trechos da avenida que possam estar fora do perímetro urbano, devem ser sim considerados e discutidos a inserção dessas partes na área urbana, sim. Luciana, Kleber, professor Haroldo, podem perguntar. Lauro, eu quero saber também o seguinte, recentemente, na semana passada, a gente teve decisões do Ministério Público embargando uma série de condomínios aqui na saída para a Chapada, na região também conhecida como Cochipó do Ouro. Qual a relação desses embargos, desses condomínios que estão aqui nessa região do Cochipó do Ouro com o IPTU? Bom, esses condomínios, eles, acredito eu que sejam esses, são condomínios em área rural. Na verdade, eles devem ter sido solicitado a licença como uma chácara de recreio e aí, posteriormente, os empreendedores ou a população que adquiriu essa região tentou fazer a conversão em condomínios. Condomínios, eles são um elemento urbanístico que devem constar dentro da área urbana. Não é permitido nenhum tipo de uso urbano fora da área urbana. Isso foge aos objetivos de um perímetro urbano, de um controle urbanístico. E o plano diretor é um dos principais elementos de controle urbanístico da cidade. Eu, inclusive, acompanhei essa fiscalização, né, de uma força-tarefa envolvendo o Ministério Público, envolvendo a Prefeitura. Naquele caso específico, viu, diretor? Naquele caso específico, os empreendedores ali, os construtores, na verdade, eles estavam comercializando o terreno menor do que o permitido pela Prefeitura. Tem uma medida certa para aquele tipo de região. Eles estavam vendendo o terreno menor, aí isso tudo teve que ser readequado. Exato. Por isso a obra, ou as obras, que já que são 3 condomínios no Cochipó do Ouro, as obras elas foram embargadas. Exato. A chácara de recreio, ela tem uma dimensão mínima para que esse lote seja licenciado. E como diz o nome, é uma chácara, ele não tem uso urbano, é uma área de lazer, é uma área de descanso para os finais de semana. E esse é o objetivo da chácara de recreio e por isso ele fica na área rural. Ele não demanda a infraestrutura de um bairro, não demanda o asfalto, não demanda a água encanada, não demanda outros elementos urbanísticos. E por isso que ele é licenciado fora do perímetro urbano. Se essas características elas induzem ao uso urbano, como por exemplo um lote de tamanho menor, a prefeitura deve fazer o seu papel de polícia e fazer a fiscalização mais dura sobre esses empreendimentos, porque a lei estabelece as regras para tal, né? Se eu não me engano, o empresário estava vendendo o cara terreno com 144 metros quadrados. Na verdade, ali tinha que ser comercializado no mínimo 1.500 metros quadrados. Exatamente isso. Para a rural, o mínimo é 1.500 na condição de chácara de recreio. Aí, dentro da área urbana, você pode chegar a menos que isso, né? Mas fora, não. Então, o plano vem para poder
também colocar ordem nesse tipo de coisa. Exatamente. Por exemplo, se hoje existe essa proliferação desse tipo de empreendimento, nós precisamos de novas regras ou novas condições de trabalho para a fiscalização, bem como regras mais claras para quem empreende, para que esses empreendimentos não surjam e não causem problemas para a cidade. Muito bem. Lauro Carneiro, obrigado pelas informações. Viu, Luciana? Volto. Pois não, a Luciana vai fazer a última pergunta. Estou recebendo aqui a mensagem da Verônica Raquel. Pois não, Luciana. Lauro Carneiro na sua escuta. Tá, João, é o seguinte, Lauro, bom dia. Nós estamos ainda vivendo uma pandemia e os hábitos, né, dos cuiabanos, de toda a sociedade em geral, tiveram mudanças. Aí eu pergunto em relação às atividades esportivas. Cuiabá vai ter esse preparo, esse olhar diferenciado? Nós estamos até falando aqui recentemente, hoje ainda nesse programa, sobre a necessidade de ciclovias, de ciclofaixas. O que temos aí no plano diretor em relação a essa nova realidade? As academias ficaram fechadas aí por um bom tempo. Não que a gente queira a continuidade da pandemia, né, mas é preciso pensar mais em relação às práticas esportivas, espaços públicos para isso. Temos em relação a essa alguma novidade em relação a esse assunto ou não? Ótima pergunta e obrigado pela colocação. Realmente a pandemia nos trouxe outras situações para repensar a cidade. Nesse momento, nós estamos concluindo a fase diagnóstico do plano diretor. Essa fase diagnóstico, ela é a fase de conhecer os problemas e na fase posterior, na fase seguinte, é que trataremos então de propostas, é a fase de prognóstico. Nós já estamos, junto com a empresa e outros técnicos, estudando que elementos serão importantes para os próximos, para o futuro da cidade, visto que nós enfrentamos agora a pandemia e é uma situação que nós devemos prever para o futuro também. É óbvio que nós não conhecemos os reais e todos os problemas que a pandemia pode e vai impactar a cidade e a sociedade, mas já estão em debate questões como, por exemplo, a difusão de mais parques pela cidade, mais áreas de socialização, para que as pessoas possam, com segurança, sair, praticar um lazer, um esporte. Questões como essa já estão em debate, mas não são propostas ainda concretas, porque a fase de diagnóstico se concluirá agora, nessa audiência do dia 5, e logo em breve teremos então propostas, inclusive na área do lazer e da atividade esportiva. E a bike virou uma opção, né, Luciana? Até porque ônibus lotados com a pandemia, claro que isso ninguém quer se arriscar. Agora tem ciclovia por aí que está intransitável, né, Luciana? Exatamente, João. A gente vai continuar falando muito sobre isso, viu? Um tema muito importante. Vamos aproveitar aí o embalo dessa audiência no dia 5 de agosto para a gente poder ampliar os debates em relação ao plano diretor de Cuiabá. E agora, para falar ainda sobre esse assunto, eu vou chamar o professor Haroldo, que está lá em casa de forma virtual, acompanhando tudo aqui. E também ele é muito crítico em relação, né, a falta aí de um planejamento mais adequado para a capital, também pratica esportes. Eu sei que conhece muito bem as ciclovias, todas essas áreas, né, aqui da capital. Professor, pode fazer as suas ponderações a respeito de toda essa tratativa aqui que tivemos agora? Eu não sei se eu tenho condições de fazer a pergunta para ele, mas eu acho que é uma pergunta extremamente prudencial e oportuna, que é o seguinte: o plano diretor é uma ferramenta de projeção, né? De planejamento e projeção. Como é que ele vai construir um plano diretor? Porque nós falamos em imóveis aí, falamos no crescimento da cidade, o Kleber tocou no assunto sobre os condomínios, né? Que estão crescendo cada vez mais no sentido da 010 até a guia, enfim. Mas como é que ele vai construir um plano diretor sob o ponto de vista de mobilidade, né? Se não se tem ainda de forma definida a questão do BRT, VLT, como é que ele vai tratar a mobilidade, considerando que nós estamos falando de desenvolvimento urbano? Como é que se faz uma projeção sem saber exatamente que tipo de mobilidade nós poderemos ter nos próximos 10, 15, 20, 30 anos? Essa decisão, a meu ver, ela é premissa básica para que realmente o planejamento possa acontecer. Tem como ouvi-lo nesse sentido?
Professor, nesse momento a gente não tem como, né, fazer novos questionamentos aí para o Lauro Cordeiro, mas como ele bem disse, a audiência no dia 5 de agosto, e nós vamos continuar acompanhando todo esse desenrolar, e são inúmeras perguntas ainda, viu, não feitas também, tem a questão aí do lixo, muito pertinente, né, Kleber Lima, uma preocupação aí, então tem muitos e muitos detalhes para que a gente possa abordar, e como o senhor bem lembrou aí, a mobilidade, o trânsito, o VLT, o BRT, né, mas a gente vai em outras oportunidades ampliar o debate, tá? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque ontem nós falamos aqui que o governador Mauro Mendes tinha uma agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e de fato aconteceu esse encontro, né? Vamos ver então alguns detalhes a mais, né, de todos os temas tratados pelo gestor estadual lá em Brasília. Conversamos com o presidente da República sobre infraestrutura e logística no estado do Mato Grosso. Nosso estado é o maior produtor brasileiro das commodities agrícolas, tem dado uma grande contribuição ao país ao longo dos anos na balança comercial e nós precisamos evoluir na infraestrutura que depende do governo federal. A agenda foi positiva, tivemos a companhia dos nossos senadores e nós criamos uma estratégia para que junto, governo federal e governo estadual, nós possamos melhorar e avançar em todos os modais da infraestrutura no nosso estado. Nós queremos fazer importantes investimentos. O Parque Estadual Chapada dos Guimarães é um parque federal. Chapada dos Guimarães está muito próximo da capital. O governo tem na sua estratégia de Mato Grosso grandes investimentos na área do turismo e nós acreditamos que por ser um parque, né, muito próximo da capital, uma das principais potencialidades turísticas que nós temos naquela região, e o turismo em Mato Grosso é um dos grandes potenciais que nós acreditamos para o futuro, e nós queremos fazer lá muitos investimentos e temos condições de fazê-lo, e fazer como parque estadual seria muito mais fácil, principalmente sobre as questões ambientais. A diferença do parque, ele remeteu, obviamente, esse assunto para o Ministério do Meio Ambiente. Os nossos senadores já estão trabalhando esse assunto junto ao Ministério e nós acreditamos que será possível, sim, essa transferência, porque o Estado tem condições, tem um bom planejamento para investir, para potencializar a preservação, mas, acima de tudo, para potencializar a utilização desses parques. Porque não dá para ter um grande parque que ninguém usa, que ninguém frequenta, e tudo que você não usa, você não dá muito valor. Então, nós queremos usar mais esse parque para que ele possa ser objeto de maior preservação. As queimadas no nosso estado, nós já temos lá uma programação que startou no mês de março. Temos o apoio do governo federal com a liberação do Exército, das Forças Nacionais, para atuar em conjunto com as forças estaduais e, nesse momento, nós não temos nenhum registro que fuja à normalidade daquilo que historicamente acontece. Bom, Kleber Lima, o professor Haroldo, que está lá em casa virtualmente nos acompanhando, pegou até de certa forma, né, de surpresa essa decisão aí do governador Mauro Mendes pedir a estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, se bem que já houve aí uma manifestação anterior desse interesse do governo, mas o Ministério Público disse que não, que o Estado já tinha outras demandas mais importantes, era para esquecer o parque, mas o governador faz esse pedido, reitera. E será que o momento é mais oportuno agora, Kleber Lima, por dois fatores eu coloco aqui? Por exemplo, o governo de Mato Grosso tem dinheiro em caixa, está dizendo isso em todo momento. E também tem uma questão aí importante do turismo, a pandemia que trouxe a imobilidade, né? Nós ficamos impedidos de fazer viagens aí mais longas e o próprio mato-grossense, Kleber, não conhece o belo estado que ele mora. Trazer investimentos pesados para o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, claro que respeitando toda aquela biodiversidade, trariam inúmeros benefícios aqui para a região metropolitana, para Mato Grosso como um todo, ou não, Kleber? Olha, eu considero um ato de coragem do governo de tentar, de avocar para si, né, essa responsabilidade. Nós sabemos que há inúmeros outros parques estaduais que hoje passam por dificuldade, que o Estado não consegue dar o cuidado adequado em relação à queimada, em relação à exploração de ocupação, em relação a caçadas, pesca e outras atividades que ocorrem dentro desses parques estaduais hoje, representando impacto negativo, depredação, e o Estado já não consegue cuidar.
Por outro lado, o parque ou a reserva federal, ele é um enclave, né? É uma parte do seu território sobre a qual você não tem gestão, você não tem controle. É como alguém chegar lá na sua casa, Luciano, ou na casa de quem, do nosso telespectador, e chegar e falar, ó, a cozinha a partir de hoje é minha. Eu é que mando aqui, você não vai poder reformar a sua cozinha sem a minha autorização, você não pode fazer chá depois das 9 horas da noite, você não entende o exemplo que eu estou dando? O Parque Federal, como a reserva indígena, representa para o Estado, para o governo do Estado, mais ou menos essa alegoria que eu fiz, de alguém chegar dentro da sua casa e determinar uma zona ali, e dentro da sua casa, repito, que você não pode gerir conforme a sua conveniência, mas você tem que pegar autorização de um terceiro, no caso o governo federal ou os órgãos de controle federal, de controle ambiental federal, como o IBAMA, né, no caso do Parque Ambiental. Vai um pouco na contramão. Normalmente o que a gente sempre acreditava era que federalizando as coisas melhorariam, no caso de estrada, por exemplo, porque tem mais recursos para investir, né, etc. e tal. Mas como o governo Bolsonaro não é uma boa referência em relação aos parques, né, isso conjunturalmente parece interessante, conjunturalmente, porque aí você poderia ter um cuidado preservacionista um pouco maior nesse momento. Mas o problema é assim, o governo Bolsonaro, assim como o governo Mauro Mendes, eles passam, né? Eles são transitórios, os governos passam, o Estado é perene. E aí a gente fica imaginando o seguinte, o que aconteceria com esse parque da Chapada dos Guimarães no futuro, com um governador que pensasse diferente, que não tivesse o mesmo interesse. Então, assim, eu acho uma medida temerária nesse primeiro momento. Acho que precisa ouvir melhor os ambientalistas para ver o que eles pensam a respeito, os profissionais da área de meio ambiente, biologia, as autoridades estaduais. Não acredito que seja uma decisão assim que possa ser tomada por duas pessoas, e aí o presidente já disse que não é assim, que ele precisa consultar o Ministério também, né, da noite para o dia. Acho que é um caso que precisava ser mais debatido com a sociedade. Tá certo, Kleber. Eu vou chamar então o professor Haroldo, né? Vamos ter aqui uma avaliação do professor. Eu pergunto para ti também, né? Professor, na sua visão, talvez o Parque Nacional possa ser aí uma galinha dos ovos de ouro para o turismo de Mato Grosso, porque muitos outros estados acabam sobrevivendo aí do turismo. Em Mato Grosso, que tem tanto potencial, mas a gente não tem um produto 100% finalizado, né? Se a gente for viajar um pouquinho aqui para Pantanal, falta ainda estrutura, e Parque Nacional de Chapada dos Guimarães também é belíssimo o Parque Nacional, mas a gente não tem ali mesmo nem sanitários decentes para o uso da população que vai lá visitar o parque. Eu queria que o senhor pudesse fazer um traçado aí da sua avaliação em relação a esse pedido do governador ao presidente Bolsonaro. Olha, Luciana, a Chapada dos Guimarães é um grande potencial, sempre foi um grande potencial. Eu comparo Chapada dos Guimarães a Campos do Jordão, a Gramado, por exemplo, né, que são cidades, no caso específico de Campos do Jordão, que é um município do estado de São Paulo, que tem todas as condições hoje de infraestrutura, principalmente sob o ponto de vista de hotelaria, para atender exatamente os visitantes, os turistas. Nós não temos isso em Chapada dos Guimarães, porque Chapada dos Guimarães até pode ter uma rede hoteleira interessante, com pousadas, né? Mas não tem a infraestrutura e principalmente a questão de saneamento à altura. Há anos eu ouço falar exatamente isso, né? Você vê que, eventualmente, nós temos eventos naquela região, o próprio Grupo Gazeta de Comunicação já realizou alguns eventos importantes, né? Festival de Inverno de Chapada, e todos eles, de certa forma, apresentam algumas dificuldades com relação a exatamente isso, né? Infraestrutura básica mesmo, né? E principalmente saneamento. O último esforço no sentido de melhorar a questão do turismo naquela região foi feito pelo governo Pedro Tax, com a revitalização da Salgadeira, que ficou algo realmente muito bonito, né? E eu acho assim que o governo do estado, considerando que o governo tem dinheiro em caixa e tem condições sim de fazer bons investimentos na cidade, por que não? Por que não, né? Eu espero realmente que eu sempre comparo, porque existem países que não têm absolutamente nada para oferecer, nada, eles inventam, mas um marketing tão positivo e tão agressivo que você sai daqui para
para uma cidade chamada Joensuu, que é no interior da Finlândia, para conhecer um ponto de neve. Você chega lá, não tem absolutamente nada, mas foi vendido como algo maravilhoso. Tá entendendo? Aqui não. Aqui nós temos uma riqueza gigante, né, do ponto de vista do turismo, e não é explorado, não se tem o investimento necessário para que realmente isso possa virar vitrine para o mundo, né? Então, eu acho que sim, é uma oportunidade. O governo do Estado age de forma assertiva nesse sentido, né? De tentar chamar para si a responsabilidade de transformar um local que tem um grande potencial turístico em realmente algo que seja atrativo para o mundo, que hoje, pelo menos até hoje, ainda não foi, né? Porque, eventualmente, nós ouvimos falar aí dos problemas, principalmente que os gestores, os prefeitos, né, que já passaram por lá, acabam apontando. E eu espero realmente que o governo do Estado consiga exatamente essa chancela para poder cuidar melhor de um dos pontos turísticos mais bonitos do mundo, que é a Chapada dos Guimarães. O brasileiro não conhece Chapada, né? O próprio mato-grossense não conhece a riqueza que nós temos, como você bem disse. E passou da hora de nós realmente transformarmos Chapada em um local vitrine para o mundo, né? É exatamente isso que eu penso. Ok, professor, agora a Kleber Lima falando ainda sobre esse assunto, né? Existem inúmeros desdobramentos, bons e outros que podem gerar dor de cabeça. Vamos supor aqui, né? Se houver esse incremento no Parque Nacional, se for estadualizado e o governador levar de fato aí mais atrativos, a gente já pode visualizar o quê? Mais rede hoteleira em Chapada dos Guimarães, mais restaurantes, mais geração de emprego, mais geração de renda. Então tem todo um lado aí muito positivo para todo o estado de Mato Grosso e traz os turistas para cá, trazem os turistas, porque infelizmente Cuiabá tem algo interessante. Quando a gente visita um outro estado, um outro país, você vai conhecer o que? A capital. E, infelizmente, essa não é a realidade de Cuiabá. Muitos turistas de outros países, ou mesmo aqui do Brasil, que têm interesse, por exemplo, em visitar o Pantanal, apenas desembarcam no aeroporto, Kleber, e nem passam aqui, não fazem um city tour, não conhecem a redondeza, vai diretamente para o Pantanal. Por quê? Não existe uma referência imensa aqui em relação ao turismo. Então, o parque precisa ser repensado porque ele tem um potencial magnífico e ainda precisa ser melhorado para que esse turista fique aqui na região metropolitana, em Cuiabá, em Chapada dos Guimarães. Mas aí eu pergunto para você, Kleber, tem viabilidade em relação às licenças ambientais que sempre geram muitas dores de cabeça? Então, a gente tem um caso concreto hoje, a duplicação da rodovia estadual Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. O trecho que compreendido dentro dos limites do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães não pôde ser duplicado até agora. Já era para estar 100% da estrada duplicada, mas naquele trecho não pode porque travou a licença ambiental. Se o parque for estadualizado, a licença sai do IBAMA e vem para a SEMA, né? Em tese, facilitaria, até pelo fato da SEMA ser um órgão ambiental, de ter o conjunto dos seus servidores aqui com mais conhecimento de causa sobre a situação. Mas é exatamente aí que mora o perigo, né? Como diriam no popular, é aí que mora o perigo. A gente tem que facilitar esse tipo de licenciamento. No caso da estrada, em tese, a estrada tem um benefício indiscutível, né? Tanto para a locomoção de pessoas, de cargas, de bens, de serviço e também no turismo. Mas, vou dar um exemplo aqui, fazendo um paralelo, e eu quero deixar claro o seguinte, eu não tenho juízo formado se é a favor ou contra, eu estou analisando aqui os aspectos, até porque, como você mesma disse, Luciana, isso é um assunto novo que foi trazido assim meio, né, sem muita preparação. Surpresa. Não existe uma discussão aqui, pelo menos que eu conheça, mais aprofundada sobre o assunto. Mas vamos fazer uma comparação com o Rio Cuiabá. Se você for daqui de Cuiabá até Santo Antônio de Levergé, e principalmente de Santo Antônio de Levergé para baixo, você vai ter hoje, Luciana, uma área desmatada na beira do rio e uma colocação ali de uns piers de madeira
tablado que as pessoas falam para pescar a cada 500 metros, de Santo Antônio para baixo a cada 100 metros. Ou seja, isso está devastando toda a margem esquerda do rio Cuiabá e tem um impacto ali de ceva que as pessoas fazem. Eu sou pescador, eu adoro pescar, então eu conheço bem e não vou mais, não consigo mais ir, porque cada proprietário ali cobra das pessoas para elas poderem acessar o rio, que é público, não fazem nenhum tipo de contrapartida e isso está gerando um impacto muito sério. Eu lembro que a jornalista, já teve jornalista aqui, eu esqueci o nome, Alessi Alves, lembrei o nome. Jornalista Alessi Alves ganhou um prêmio de jornalismo com uma matéria já de uns 10 anos atrás, mostrando a exploração desordenada do rio Cuiabá. E aí a SEMA não está dando conta disso. Vai dar conta do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães? Essa é a dúvida que eu tenho. Tá certo, Kleber, gostei muito da sua ponderação aqui. Fica para a gente discutir, porque existem muitos estados e que acabam, sabe, fazendo o quê? Municipalizando as questões ambientais, descentralizando a SEMA, porque a SEMA aqui em Mato Grosso é muito centralizadora, Kleber, e acaba engessando aí qualquer tipo de investimento, tá? E olha, chegou o momento de ler a sua mensagem, que é muito importante, tá? Relacionada aqui com esse assunto agora, que mexeu com muita gente, viu? Bom dia, turismo em Mato Grosso é caríssimo. Tem diária em hotel termal que custa quase R$700. Verdade. Sendo que você compra um pacote para o Rio de Janeiro para 4 dias, R$900. E por isso que não vai, Marcos Wender. Verdade. Isso é verdadeiro. O turismo em Mato Grosso é muito caro para quem mora aqui e acaba inviabilizando mesmo. Concordo, viu? Uma outra discussão aí para todo o trade turístico, viu, sim, Kleber? Bom dia, bancada. Luciane e Kleber, o governador Mauro Mendes foi conversar com o Bolsonaro sobre parques nacionais e meio ambiente. Ele foi no lugar errado, meus queridos. Sabe por quê? Porque esse presidente não entende nada de parque, de economia e nem de pandemia. Ele enganou a população direitinho. Claudir lá do Cochupó. Bom dia, bancada. Eu só tenho medo de passar a Chapada para o Estado e de só elitizar a Chapada. Ficar igual nobres para entrar em qualquer lugar não fica menos de R$25. Expressão muito feliz, os governos passam, mas nós permanecemos. Gente, olha só, mensagens importantíssimas, cada uma delas aqui merecia muita consideração, viu, Kleber? Muitas avaliações importantes. A gente vai continuar discutindo sobre isso, porque como o Kleber bem relembrou, reforçou aqui, esse assunto é novo, está só começando, viu? E a gente vai trazer mais detalhes em breve para vocês em relação a esse pedido aí do governador. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.